As principais diferenças entre o coaching em grupo e o coaching individual. É isso que eu vou trazer para você no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, a primeira clareza que é extremamente importante você ter é que a metodologia é a mesma. A metodologia do coaching em grupo para o coaching individual é exatamente a mesma. A única diferença é o formato com que você entrega essa metodologia. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos referentes a cada uma das etapas desse processo. O primeiro é sobre a carga horária. Qual é a diferença de carga horária? Não tem diferença. Normalmente, tanto o coaching em grupo como o coaching individual tem uma média aí de 2 horas de duração cada sessão. É óbvio que isso vai depender do coach, né? Eu normalmente tendo a atrasar um pouquinho mais. Normalmente os meus processos, tanto em grupo como individual, vai um pouquinho mais de 2 horas. Mas o padrão, né, são 2 horas para cada um desses encontros. O próximo tópico é sobre o número de encontros. Essa é uma diferença, aí já tem uma diferença, tá, pessoal? Normalmente o coaching em grupo, ele tem 8 encontros, diferentemente do individual, que para coaches são 12 encontros e para Master Coach 10 encontros. Então o coaching em grupo, ele tem um número de encontros menor, o que pra gente é bem melhor, né? Tem menos encontros, você promove a mesma transformação, coloca muito mais gente na turma, ganha muito mais. Então o número de encontros é menor. Terceira etapa, e o SCIS, Vanessa? O SCIS, gente, você vai usar da mesma forma. Quando você vai fazer um coaching individual, você não usa o SCIS? O coaching em grupo, você também precisa usar o SCIS, principalmente pela questão da contabilização dos seus horários, principalmente para o uso das ferramentas. O SCIS te dá todo esse apoio e amparo. Tanto individual como em grupo, você usa o SCIS. E quem está aqui me assistindo e não é coach formado pela Febracis, o SCIS é um aplicativo, uma plataforma que nós, coaches formados pela Febracis, temos acesso para usar durante as nossas sessões. É muito legal. Se você não é da Febracis, entre em contato com o pessoal de lá, porque assim, essa plataforma é incrível. Então, eu uso o SCIS da mesma forma. A diferença é que você vai usar o SCIS na aba Team Coaching. E lá você monta o seu Team Coach, coloca o nome, e-mail, telefone de todo mundo que participa do seu Team Coach. Então, assim, usa o SCIS da mesma forma. Segundo ponto, e sobre o acesso, Vanessa? Como que eu mando o acesso quando é um coaching em grupo? Gente, da mesma forma. O individual, você não manda o link pelo WhatsApp ou pelo e-mail do seu cliente na hora do encontro? O coaching em grupo é a mesma coisa, mas em vez de você mandar o link, o acesso ao encontro para cada um, você pode mandar simplesmente num grupo do WhatsApp, que é o que eu uso. Cada coaching em grupo que eu monto um grupo no WhatsApp e coloco essas pessoas lá dentro. Quem comprou, quem adquiriu o coaching em grupo, está dentro desse grupo do WhatsApp. E o link de acesso para reunião eu mando nesse grupo. Você pode fazer isso também, que fica muito mais prático, tá? Outro ponto, e sobre os encontros? Olha, normalmente, no coaching individual, você combina ali com a sua cliente as datas e os horários dos encontros, né? Mas o coaching em grupo, você define. Os encontros vão ser toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Ou você define, os encontros vão ser toda sexta-feira, 2 horas da tarde. Fica a seu critério. Mas é previamente... previamente? Eu acho que é previamente. É previamente definido quais vão ser os dias e horários desses encontros. Então, quando o seu cliente entra no coaching em grupo, ele já sabe quais são os dias e horários de todos os encontros. E isso é muito bom, porque fica bom porque você já deixa fixo na sua agenda e fica bom pro seu cliente também, a assiduidade é muito maior, porque ele já sabe, toda segunda-feira tal horário é meu processo de coaching em grupo. Então, deixa previamente definido tanto o dia como o horário dos seus encontros. Deixa esse dia fixo na semana. Todo dia tal da semana, em tal horário, vai ser o nosso coaching grupo. É muito mais fácil para conseguir organizar esse volume de pessoas. Porque uma coisa é um individual que é uma pessoa só, outra coisa é um grupo que é muita gente. Então, tem que ter algumas determinações aí para ficar mais fácil gerir isso. O próximo ponto, qual público atrair? No coaching individual, pessoal, normalmente você tem um nicho e atende todo mundo que está dentro desse nicho, dentro do seu processo individual. Já no em grupo, eu gosto de falar que é um pouco mais específico. Você pega esse nicho e define uma dor, e é essa dor que vai ser sanada dentro do seu coaching em grupo. Como assim? Por exemplo, olha o meu. O meu, eu já deixo o objetivo do meu coaching em grupo previamente definido. No individual, o objetivo é depender da demanda do cliente.
No em grupo não, o objetivo ele já é previamente definido. Então, por exemplo, o meu coaching grupo chama Potencialize-se. O que é que eu entrego no meu coaching grupo? Potencialize-se suas emoções para voar como coach profissional. Eu vou trazer força emocional para os meus clientes para que eles cresçam dentro da carreira como coach profissional. Você consegue ver que é muito mais específico do que apenas o nicho carreira, certo? Então, no seu coaching grupo é muito mais específico, você tem um objetivo e uma dor definida. Por exemplo, o meu coaching grupo, quando eu falo isso, eu vou fortalecer o emocional para você voar na carreira de coach, você já sabe que tem que vir para mim que público? O público que tem fragilidades emocionais ainda, o coach que ainda tem fragilidades emocionais e tá se sentindo um pouco travado para atuar na carreira. Então, assim, repare que é um nicho um pouquinho mais profundo. Então, já com essa diferença, você consegue perceber o quê? No seu coaching grupo, o nicho é um pouco mais específico, o objetivo ele é mais específico. E aí a gente já entra numa outra grande diferença do em grupo para individual. Porque no individual, você vai definir o tema do encontro ali, de acordo com a demanda do seu cliente. Seu cliente traz o problema no encontro lá e nesse encontro você vai sanar esse problema do seu cliente. No outro encontro, a cliente traz outra demanda, lá na hora você define o tema e trabalha essa outra demanda. No individual é assim. Já no em grupo, essa é uma outra grande diferença. Olha só, o objetivo já foi definido anteriormente. Então, para atingir esse objetivo, quais são os temas de cada encontro que você tem que abordar? Ou seja, antes de montar seu coaching grupo, você já sabe o objetivo e você já sabe o tema de cada um dos encontros. Essa é outra grande diferença do coaching grupo e coaching individual. No coaching grupo, os temas, você já abre as vagas para sua turma com o tema de cada um dos encontros já definidos. E aí, por exemplo, o meu, Potencialize. Eu vou fortalecer o emocional dessas mulheres para elas crescerem na carreira como coach. Então eu penso, quais temas eu preciso entregar dentro do meu coaching grupo para, consequentemente, conseguir gerar essa transformação na vida da minha coachee. Então você pensa, com esse objetivo, quais temas eu preciso entregar para conseguir atingir esse objetivo? O tema de autorresponsabilidade, o tema de 5 linguagens do amor, o tema de perfil comportamental, o tema de crenças, o tema de metas. Quais são os temas que eu tenho que entregar para minha cliente para, no fim, entregar para ela o atingimento desse objetivo que eu tô prometendo para ela? Porque você promete. No coaching group, você promete para ela antes de começar. Olha, nesse coaching group eu vou te entregar essa transformação. Então, você, o coach profissional, já tem que pensar quais temas eu preciso abordar para conseguir gerar essa transformação na vida do meu cliente. E aí entra outra grande diferença do coaching grupo e coaching individual, que são as ferramentas. Se você definiu os 8 temas, o tema de cada um dos 8 encontros, quais são as ferramentas que eu tenho que entregar em cada um desses encontros? Então você vai para o seu coaching grupo com as ferramentas de cada um dos encontros já definidas muito antes e não na hora H, que é o que a gente faz no coaching individual. Coaching individual a gente define a ferramenta na hora H. Na hora ali da sessão com o seu cliente, ali no ao vivo, que você pensa com a ferramenta. Agora, no em grupo não. Você já vai para o grupo sabendo qual é a ferramenta que você vai trabalhar ali, porque você sabe, o dia que eu trabalho crenças, é essa ferramenta que eu entrego. O dia que eu trabalho vícios emocionais, é essa ferramenta que eu vou entregar. Então as ferramentas, elas são previamente definidas. Depois, uma outra dúvida que vocês têm muito sobre o fluxo sequencial das sessões. Vanessa, o fluxo sequencial das sessões é exatamente igual do em grupo por individual? Quase. Tem uma grande diferença aí. Que é a diferença, inclusive, que é o divisor de águas do que é um coaching em grupo, que é um coaching individual. Por exemplo, lá no coaching individual, nós temos ali os ganhos que você vê com o seu cliente, depois você analisa os rotineiros, analisa os pontuais, depois você faz ou metas e objetivos, depois você faz uma ferramenta de sala, depois você passa os exercícios para casa. É basicamente isso, né? Toma as decisões e passa os exercícios para casa. É basicamente esse o fluxo sequencial do individual. No em grupo é o mesmo fluxo sequencial, mas antes da ferramenta de sala, você faz uma mini palestra sobre o tema pré-estabelecido. Ou seja, se o tema de hoje é vícios emocionais, antes de aplicar uma ferramenta, eu trago o conteúdo, eu trago uma mini palestra de vícios emocionais. E aí é um grande ganho que a gente tem no coaching individual, que a gente começa a treinar a nossa oratória, a gente começa a treinar a nossa profundeza dentro de cada um desses temas. É muito bom, é muito enriquecedor para o coach. E aí, então, como que acontece? Antes de aplicar a ferramenta de sala, por exemplo,
Antes de aplicar a metáfora da gaivota, você vai trazer uma mini palestra sobre o tema direcionado, sobre o assunto direcionado ao tema que você escolheu. Então, se o tema é autorresponsabilidade, então antes de aplicar a ferramenta, você vai falar de autorresponsabilidade. Se o tema do encontro de hoje é vícios emocionais, então antes de aplicar, por exemplo, 19 ARR, você vai fazer o quê? Explicar o que são vícios emocionais. Você vai trazer exemplos de falar o que é vício químico, o que é vício emocional, trazer exemplo de vícios emocionais, aprofundar em vício emocional, falar como restaurar um relacionamento, como desfazer a força dos vícios emocionais sobre nossa vida. Ou seja, você vai dar ali pro seu cliente uma mini palestra antes de aplicar a ferramenta de sala. Essa é a maior diferença do coaching em grupo, coaching individual. A maior diferença de todas, no meu ponto de vista, é essa. Porque no fluxo sequencial, você traz para o seu cliente uma mini palestra. E isso eu acho incrível, e isso eu acho o máximo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Isso é legal. Qual documento, Vanessa, eu envio para os meus clientes? Essa é uma pergunta que vocês mandam muito. Fiz o coaching grupo. E agora, o que eu entrego para o meu cliente? Gente, você entrega uma apostila. Você precisa entregar uma apostila para o seu cliente. Não tem outro caminho. Não tem como fazer um coaching individual de qualidade sem uma apostila. Porque aqui, vamos supor, na hora que você tá ali falando com o seu cliente de autorresponsabilidade, não tem PPS que você faz? É preciso que ele esteja nesse momento com a apostila em mão respondendo as PPS que você fez. Eu tô falando ali de vícios emocionais. Eu quero que você anota o nome da pessoa que hoje você mais externaliza vício. Anota aí. Ele tem que ter uma apostila pra anotar na hora que você vai fazer um MAS com ele. Não dá pra você ir preenchendo, porque no coaching individual, você vai preenchendo MAS com o seu cliente ali no sistema. Mas no grupo não dá. Então, seu cliente tem que estar com uma apostila em mãos pra na hora que você falar ali do MAS, ele ir lá no conjugal e anotar a nota. Então, seu cliente tem que ter uma apostila. E eu já falei diversas vezes aqui, pra mim esse foi o maior desafio pra montar meu coaching grupo. Era como montar essa apostila. Pra mim foi o maior desafio de todos. Como que eu vou montar essa bendita dessa apostila? E eu passei muito tempo na montagem das minhas apostilas. Inclusive, eu demorei a lançar meu primeiro coaching grupo porque eu tava montando as minhas apostilas. Foi muito desafiador pra mim. Eu tive que contratar mentores, pessoas pra estarem ao meu lado. Tive apoio de muita gente pra conseguir montar essas apostilas. E como eu vi que foi assim, uma etapa muito desafiadora pra mim, que se eu tivesse, gente, não precisava ter vivido aquilo tudo que eu vivi. Eu falei, gente, eu quero ajudar, eu quero encurtar o caminho de outros coaches profissionais. Que foi aí que eu montei as minhas apostilas de coaching grupo e eu disponibilizo ela pra você. Então, você que tá aqui, que chegou nessa etapa de montar a sua apostila, eu disponibilizo a minha apostila pra você. Minha apostila tá pronta, ela é 100% personalizável, ela é 100% editável, ela tem tudo lá dentro. Todos os principais temas do coaching já tem lá dentro. Ela tem lá dentro o tema de autorresponsabilidade, com conteúdo, com pergunta, com PPS. Ela tem agenda programada, ela tem local para você anotar as adesões dos seus clientes. Ela tem tudo lá dentro. Ela tem os temas, ela tem o assunto, ela tem as perguntas, ela tem o conteúdo lá dentro, toda pronta. Que apostila é essa? A apostila que você entrega pro seu coach para ele usar durante as sessões. É uma apostila que faz um diferencial incrível na sua performance como coach profissional. Você vai estar lá do outro lado, seu cliente precisa estar bem amparado lá. E as minhas apostilas foram feitas para você, elas estão prontíssimas. Se você hoje quer ter acesso a essas apostilas, coloque seu nome aqui no comentário. Eu quero as apostilas. Comenta aqui, eu quero as apostilas, que eu vou entrar em contato com você, eu e minha equipe, para disponibilizar essa apostila para você. É uma apostila que vai ser realmente um diferencial na sua carreira como coach, porque todas as dúvidas para montar seu coaching grupo, elas são para você. Lá tem o passo a passo que você vai fazer em cada uma das suas sessões, com o tempo. Olha, nos primeiros 10 minutos você vai fazer isso com seus coaches, depois você vai fazer aquilo com seus coaches. Esse é o momento de aplicar a ferramenta. Ele te dá toda a orientação, você vai se sentir muito seguro para usar essa apostila. E uma apostila validada, né? Validada por coaches, validada por coaches que já adquiriram essa apostila minha. Então, assim, é uma apostila realmente que faz um diferencial na sua vida. Você pode entender melhor sobre essas apostilas lá no meu destaque também, que eu te explico sobre elas. E lá no destaque você já consegue arrastar para cima e adquirir a sua. Mas comenta aqui nos comentários que eu quero te ajudar, eu quero conversar com você, eu quero entender melhor e também te dar uns feedbacks no seu coaching group. Comenta aqui, eu quero a apostila, que adquirindo a apostila você vai ter todo o meu amparo ali pra te tirar dúvidas e te dar o apoio pra você lançar o seu primeiro, tá certo?
Beijo no seu coração. Trouxe aqui as principais diferenças do coaching individual para o coaching grupo. Espero ter te ajudado. Se esse vídeo de fato fez diferença para você, fez diferença na sua vida, reposta ele no seu stories para outros amigos seus terem acesso a esse conteúdo, outros coaches, para a gente conseguir ver aquela questão do crescer e do contribuir. Se você gostou, salva esse vídeo para você usar esse vídeo como base na hora que você for montar o seu coaching grupo e comenta aqui para você adquirir essa apostila, porque é importante, vai fazer uma diferença na sua vida, tá bom? Beijo, tchau, tchau.